Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Se você puder, pegue aí para você acompanhar conosco. É uma passagem importante, ilumina muito a gente. E mostra também assim como é que o mau uso de algo pode ser desastroso na vida da gente, como o bom uso pode ser uma bênção na nossa vida. Não tem a ver tanto com a coisa em si, mas com o que a gente faz com ela, com as intenções do coração, porque a bondade e a maldade estão dentro de nós, viu, gente? As coisas fora, normalmente elas são neutras, são apenas instrumentos. Mas a forma como a gente usa pode promover a vida ou pode matar alguém, pode nos fazer o bem e pode também nos destruir. Tudo passa pelas nossas decisões, passa pelo nosso coração, passa pela nossa liberdade. Olha lá, Atos 5, versículo 1. Um homem chamado Ananias, junto com a sua mulher Safira, vendeu sua propriedade. Mas com o conhecimento da mulher, ficou com uma parte do dinheiro e depositou só uma parcela aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mintas ao Espírito Santo e retenhas uma parte do preço da propriedade? Ficando como estava, não permaneceria tua? E vendendo-a, o dinheiro não ficaria teu? Como pôde tal coisa passar por tua cabeça? Não é a homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Grande terror apoderou-se de todos os que ficaram sabendo. Vieram então os jovens para envolver o corpo e o levaram à sepultura. Umas 3 horas depois, entrou sua mulher sem saber do acontecido. Pedro lhe dirigiu a palavra. Foi essa a quantia mesmo que vendeste a propriedade? Ela confirmou: sim, foi. Pedro replicou: por que combinaste pôr à prova o Espírito Santo? Olha, os pés dos que enterraram teu marido estão à porta para levar a ti também. E no mesmo instante ela caiu diante dele e expirou. Ao entrarem os jovens, a encontraram morta e levaram-no para sepultá-la junto do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ficaram sabendo do acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dinheiro sempre traz a morte quando nós o colocamos acima de Deus, gente. Quando ele passa a ser o nosso ídolo, quando nós depositamos nele a nossa confiança. O que é que tinha acontecido aqui? Com o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, aquelas divisões que haviam na sociedade, pobres, ricos, nobres, pessoas comuns, caiu por terra em grande parte, porque todos começaram a se entender como irmãos. E não foi uma exigência, foi um movimento do coração. As pessoas estavam tão convictas de que o seu tempo aqui nesse mundo era pequeno, tão convictos de que nosso Senhor vai voltar, tão convictos de que Deus vem para fazer justiça aos seus, tão convictos de que, sendo irmãos, deviam se ajudar uns aos outros, que começou um movimento entre eles de venderem as suas propriedades e de trazerem para os apóstolos
para que eles pudessem administrar aquilo como eles achassem melhor, em favor dos mais necessitados. Então aqueles que tinham muitas posses, aqueles que eram ricos, vendiam o que queriam e entregavam o que queriam, mas a maioria estava tão inflamada pelo amor de Deus que eles ficavam só com o necessário e vendiam tudo e entregavam para socorrer os doentes, os pobres, as viúvas, os órfãos. E aconteceu que Ananias e Safira, vendo isso e querendo se colocar entre os que faziam isso, porque com certeza isso movimenta a comunidade, né? Você imagina uma pessoa que se converte, que vai lá, vende seus bens, por mais que a pessoa queira ficar no segredo, não fica. Traz prestígio, muito bem, Paulo, traz prestígio. Então eles queriam gozar desse prestígio. E o Ananias combinou com a mulher dele o seguinte: vamos vender essa nossa propriedade, não é? Fez isso com o conhecimento da esposa, mas a gente não entrega todo o dinheiro, a gente fica com parte do dinheiro. Eles podiam fazer isso desde o primeiro momento. Qual foi a questão aqui? A mentira, esconder, querer fazer-se passar por aquilo que não é. E sobretudo era uma falta de fé em Deus. E pelo que Pedro falou, eles tinham ainda dúvidas no coração e queriam testar até onde Deus estava naquilo. E aí Pedro disse a Ananias: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mintas a Deus, para que mintas ao Espírito Santo e retenhas uma parte do preço da propriedade? Você não poderia ficar com ela, já que era sua? Qual era o problema? Quem te impedia? Não é? Ficando como estava, não permaneceria a tua propriedade? E vendendo-a, o dinheiro não seria teu? Como pôde tal coisa passar pela tua cabeça? Ananias poderia ter dado parte do dinheiro? Ou aqui com Pedro era assim, ou dá tudo ou não dá nada? Não, ele poderia ter dado parte. Ele só não poderia ter simulado uma situação como essa, mentir como mentiu, dizendo que estava entregando tudo quando na verdade não estava. E aí Pedro diz: não é a homens que mentistes, mas a Deus. E quando Ananias ouviu essas palavras, ele caiu morto. Grande pavor apoderou-se de todos os que ficaram sabendo. Vieram então os jovens para envolver o corpo. Umas 3 horas depois, entrou a mulher sem saber do acontecido. Pedro dirigiu-lhe a palavra, perguntando, dando a ela a oportunidade de se corrigir: foi por essa quantia mesmo que vendeste a propriedade? Ela confirmou: sim, foi. Pedro replicou: porque combinaste. Está vendo que tinha um combinado entre eles? Testar a Deus. Porque combinaste pôr à prova ao Espírito Santo. Vamos ver se Deus está mesmo nisso. Vamos ver se essa gente é mesmo de Deus. Aí Pedro diz: olha, os pés dos que enterraram teu marido estão ali à porta para levar a ti também. E no mesmo instante ela caiu diante dele e expirou, morreu. Entraram os jovens, carregaram, sepultaram, e aconteceu com ela o mesmo que aconteceu com o marido. Mais uma vez eu digo a você, são as intenções com que nós fazemos as coisas. A mesma coisa feita pode ser usada para o bem e pode ser usada para fins egoístas, para a gente não dizer malvados, né? A gente percebe que vai chegando, por exemplo, né, esses períodos de eleição, períodos políticos, quanto bem acontece nessa época. Estrada que não era construída passa a ser, hospital que não era inaugurado passa a ser inaugurado,
Surge político até de debaixo da terra, ele desaparece de todos os lugares. Entende? Qual é a questão aqui? Por que só nesta época? Por que esse bem não é feito durante todo o tempo? É porque às vezes, no decorrer de um mandato, não aparece como eles gostariam que aparecesse. E tem muito político, sim, que dedica a sua vida a uma carreira honesta, com o intuito de ajudar as pessoas, de fazer um grande bem, porque a política, ela é um instrumento útil, necessário, para fazer o bem a uma multidão. Pessoalmente, você faz caridade a poucos. Mas se você tiver sabedoria e integridade, através da política, você pode fazer o bem a uma nação inteira, a um povo inteiro. Você pode contagiar o mundo. Então, não é a política que é ruim. É que sabendo o quão valioso é esse instrumento, o diabo põe também a mão nele. Então eu posso, não é? Por exemplo, ajudar uma creche, ajudar um asilo, inclusive tirando dinheiro do meu bolso, com a finalidade de que todos vejam e votem em mim. E eu posso também, no segredo do meu coração, fazer esse mesmo gesto, ajudar o mesmo asilo, ajudar a mesma creche, com a mesma quantidade de dinheiro, com a mesma, mas para o bem daquelas pessoas que estão ali. Você percebe que o que foi feito é a mesma coisa, mas a intenção é diferente? E num dos casos a intenção joga a pessoa para cima, e no outro caso a intenção joga a pessoa para baixo. Em um dos casos, isso é louvável aos olhos de Deus. Porque fez escondido? Não, porque fez porque queria o bem dos outros. E no outro é condenável. Mas por quê? Porque fez pensando apenas num benefício pessoal, particular, em se valer do sofrimento alheio para a promoção pessoal. Tudo passa, gente, pelas nossas intenções, pelas nossas decisões. Mas não há feito neste mundo tão impossível que você não o possa realizar. Disse a você que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades financeiras. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa: a maioria das vezes o problema não está na dificuldade financeira, está na maneira como a pessoa lida com a vida e como lida consigo mesma. Porque você tem potencial para se sustentar, para ajudar as pessoas, para pagar as suas dívidas. Não há feito neste mundo, não há que seja tão impossível que você não o possa realizar. Toda a sua vida, a minha, a sua, de cada um de nós, a nossa vida, a gente precisa ser vivida com intensidade, com bravura, com dedicação e com coragem. Se você não tiver coragem, os seus dias na terra vão terminar e você não vai ter realizado grande parte das coisas que você poderia. Termina a sua vida sem você se conhecer, sem descobrir os dons que Deus lhe concedeu, porque os nossos dons nós descobrimos no serviço. Sabe, muitas vezes chegavam para mim e perguntavam, por causa da coleção Dons do Espírito Santo, né, que eu escrevi. E a pessoa perguntava: como é que eu faço para eu descobrir os meus dons? Qual é o carisma que eu tenho? Se eu tenho o carisma de orar pela cura de pessoas enfermas, se eu tenho o carisma da intercessão, se eu tenho o carisma de orar em línguas, se eu tenho o carisma da profecia, se eu tenho o carisma da palavra de sabedoria, como é que eu faço para descobrir quais os dons, quais os carismas que Deus me deu? E eu dizia para a pessoa e digo para você: não é você sozinho quem descobre. São os seus irmãos que te revelam. Vendo o que você faz, eles confirmam os teus dons. Primeiro você se coloca a serviço para ajudar em tudo que for necessário. Mas
atuando no serviço das pessoas, dos irmãos. Os seus talentos vão vindo à tona, mas não só os seus talentos naturais, os seus dons sobrenaturais, os seus carismas. E aí não é você quem diz, eu tenho o dom de pregar, eu tenho o dom de curar as enfermidades, eu tenho o dom da fé. Não é você quem diz, são as pessoas que estão à sua volta que dizem, ele tem esse dom, ele tem esse carisma. E sinceramente teve gente que só percebeu os dons que tinha porque os outros lhe disseram, porque a pessoa estava tão focada em fazer o bem que ela não estava nem olhando para ela. E aí chega alguém e diz, você já percebeu que você tem o carisma de pregar? Você já percebeu que você tem o carisma de acolher as pessoas? Você já percebeu que Deus lhe deu um dom do conselho? Você já percebeu que a palavra de sabedoria em você, ela é diferente? E onde é que isso veio? Veio no serviço de uma pessoa que escolheu viver a vida com coragem, sem se economizar, sem se guardar para si, sabe? A vida que a gente guarda para a gente, ela se perde. Sabe? Essa vida trancada dentro de casa, essa vida sem fazer nada, essa vida ali debruçado sobre o celular, assistindo televisão, jogando conversa fora, à toa, dormindo até 1h da tarde. Essa vida está sendo desperdiçada, está sendo jogada fora. Não, a vida é para ser vivida com coragem, irmão, com enfrentamento, com intensidade. Então todo dia quando você se levantar, você precisa se perguntar, e eu preciso me perguntar, o que é que eu vou fazer de bom neste dia? Você sabe por que tem muita gente que fracassa nos seus negócios? Porque a pessoa pergunta para si mesma assim, como é que eu vou ganhar dinheiro nesse dia? E focada no dinheiro, ela nunca acerta o alvo. Você sabe de onde vieram as grandes inspirações, aqueles negócios que aconteceram, que arrebentaram de vender, que empregaram muitas pessoas? Eles vieram desta pergunta aqui, o que eu vou fazer de bom neste dia de hoje? A quem eu vou ajudar? Um bom negócio surge, uma vocação surge quando o seu talento se encontra com a necessidade desse mundo. Mas como é que eu descubro a minha vocação? A sua vocação é o encontro do seu talento com a necessidade das pessoas. As pessoas precisam, e você tem habilidade para isso. Deus não faz as coisas erradas, gente. Não é à toa que Ele deu a você um dom, que as pessoas estão precisando. Do encontro dessas duas realidades, você tem a sua vocação. E aí quando você acha a sua vocação, até a coisa mais simples dá dinheiro. Lá em casa, há um tempo atrás, os meninos me perguntavam, pai, o que eu devo fazer, qual é a profissão? E eles sonhavam, e eu sonhava junto com eles. Aí chegava e dizia assim, eu vou ser astronauta. Eu falei, é uma boa profissão. Mudei de ideia, vou ser bombeiro. Eu falei, também é boa. Ah, não, eu decidi que melhor mesmo é ser dono de loja de brinquedo. Eu falei, é um bom negócio. Aí eu quero ser engenheiro. Vai firme, meu filho, papai está com você. Aí eu quero ser médico. Eu estou com você. Aí eu quero ser militar. Que acabou sendo o que eles escolheram. Eu estou com você. E nas perguntas que eles faziam, um dia eu tomei um checkmate. Pai, me fala o que eu devo fazer, meu filho. Essa escolha é sua. Se você tiver alguma dúvida, eu posso te ajudar, mas essa escolha é sua. A única coisa que eu lhe digo é o seguinte: o que você escolher, faça bem feito. Porque daí, do bem feito, surge o seu sustento. Então tem muita profissão aí que ela está congestionada de tanta gente que entrou ali por causa de dinheiro. Tem muita profissão que está congestionada porque as pessoas acharam que ali ia ganhar dinheiro. Aí todo mundo foi para lá, aí o bolo teve que ser dividido e às vezes tem gente passando necessidade ali. Mas aqueles que se dedicam e fazem muito bem o que fazem, aí eles nunca lhes falta serviço e nunca lhes falta o sustento. Então o importante é você fazer bem o que você faz. Então eu preciso me perguntar, o que eu vou fazer de útil, de bom, que ajude as pessoas nesse dia de hoje?
Foi assim que muita gente descobriu algo diferente para fazer na vida, tentando ajudar alguém a descobrir uma habilidade, e transformou essa habilidade numa fonte de renda, né? Então lembre-se que quando o sol se puser ao anoitecer, no dia de hoje, ele vai levar com ele mais um dia da sua vida. Hoje, ao final do dia, um dia a menos nesse mundo para todos nós. Então a gente tem que fazer valer esse dia, gente, sabe? E a gente reconhece uma pessoa boa não é pelos seus esforços extraordinários, porque tem muita gente que desperdiça a sua vida à espera dos momentos extraordinários, daquele relacionamento extraordinário, daquele trabalho extraordinário, dos extraordinários estudos, daquela oportunidade extraordinária. Ei, filho, se você já estivesse fazendo alguma coisa, olha onde você estaria, né? É justo quando que a pessoa faça as escolhas dela. Mas um dia eu parei para fazer uma continha, sabe assim. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, muito. Ele trabalhou a vida inteira. Mas ele também, ele se iludiu na vida, gente, acreditando que ele ia ganhar na loteria, essas coisas aí. E desde que eu me conheço por gente, o meu pai jogava na loto, jogava na Sena, jogava, né, esses vários jogos aí. E de vez em quando acertava o terno, a quadra, que aquilo só passa um melzinho na boca da pessoa para ela continuar jogando, né? Ao final da vida dele, ele não tinha conseguido o dinheiro que ele pretendia. Mas quando eu fui somar tudo que ele gastou nos jogos que ele apostou, isso teria dado milhões de reais. Teria se tornado milionário, não por ter acertado, mas pela economia, religiosa, sabe assim, zelosa, no decorrer dos anos da vida. Porque às vezes a gente diz, eu não consigo economizar, eu não tenho dinheiro para eu guardar. Só que a gente desperdiça numa cerveja. Se você não tem dinheiro, por que você está bebendo? Né? Desperdiça num café tomado fora de casa. Um cafezinho em casa é R$1. Um cafezinho fora de casa, se for no aeroporto, 12, 15 reais. Entendeu a diferença? Né? Ah não, vamos tomar um cafezinho ali fora. Eu acho maravilhoso, porque não é só o café, é o ambiente, é a pessoa que está com você. Maravilhoso. Quando quiser pode me convidar para um cafezinho que a gente vai. Entendeu? Mas se você não tem dinheiro, o que você está fazendo tomando café fora de casa? Aí a pessoa reclama, né? Não, porque eu estou endividado, não sei para onde está indo o dinheiro. Eu e a minha esposa, nós estamos fazendo as contas ontem, não é? Porque a gente acaba acompanhando muitas pessoas que passam por situações difíceis. Gente, toda refeição, se você se permitir 2 ou 3 vezes por semana fazer um lanchinho fora, um cafezinho, soma isso a despesa de combustível, não é? Ou do ônibus que você paga, certos excessos, né? A água que você gasta à toa, luz que você gasta à toa, tem inteligência até para poder passar roupa. O gasto de passar roupa, de energia, que é um dos que mais consome, se dá quando a pessoa diz assim, eu não gosto de passar roupa, eu passo todo dia. Meu amigo, você está pagando um balúrdio de conta de energia, porque o grande gasto do ferro é a primeira hora que ele esquenta, depois ele se mantém. Então o segredo é passar a roupa toda de uma vez. Não, eu vou passando dia após dia. Então, são essas pequenas escolhas que lá no final do mês somem com o seu dinheiro sem você saber para onde ele foi. Então, a gente precisa ter cuidado de não ficar esperando situações extraordinárias e esquecer do que é ordinário na vida. O que é o ordinário? É o que acontece na ordem do dia. Ordinário aqui não quer dizer o que não presta. Ordinário é o que acontece na ordem do dia. As coisas comuns que chegam para nós, não é? Então, você reconhece uma pessoa boa, não é pelos seus esforços extraordinários,
em momentos extraordinários, mas pela maneira como ela vive os seus dias comuns, quando ninguém as vê. Não é? É um erro a gente querer fazer as coisas para os outros verem. Aqui, ó, a chave desse momento nosso está aqui. Nisso que eu acabei de falar. É um erro a gente viver a vida para os outros verem, para sustentar aparências. Isso é uma coisa terrível, vai na direção contrária do que a palavra de Deus nos manda, não é? Qual foi o problema de Ananias e Safira? Fazer o errado para parecer bem aos olhos dos outros. Ao contrário do que os outros estavam fazendo, que era pretendendo e caminhando na direção de uma vida simples, Ananias e Safira queriam usar aquele momento para ostentar. Gente, existe um tesouro inesgotável na vida simples. Gente simples atrai relacionamentos melhores do que gente orgulhosa, do que gente que ostenta, do que gente complicada, do que gente aproveitadeira. O grande problema do aproveitador é que ele acha que ele é esperto, ele acha que ele não vai ser descoberto, ele acha que as pessoas não notam. Coitado. As pessoas notam, só não falam. Sabe? Uma vida simples elimina, olha, muitos dos seus gastos desnecessários. Então sobra um pouquinho mais para você viver bem e para você ajudar as pessoas. Uma vida simples atrai a presença de Deus para junto de você e descomplica os seus relacionamentos, as suas atividades. Uma vida simples. E se você me pergunta, né, o que é, do ponto de vista material, uma vida simples? Uma vida simples é você trabalhar para você prover o momento presente. Como assim, Márcio? É você trabalhar para você dar conta de viver com dignidade, pagar as suas dívidas, honrar seus compromissos com as pessoas, ter o que comer, ter o que vestir, ter liberdade de ir e de vir, né? Porque não adianta você ser liberado se você não tem dinheiro, né? Não consegue nem ir aos lugares que precisa ir e vir. Então é você trabalhar com dedicação e com coragem para que você possa cuidar das suas necessidades do momento presente. Isso é o primeiro, né? Porque tem uma mentalidade dentro da igreja que não é de pobreza, é de miséria. Que se a pessoa tiver alguma coisinha a mais, que ela está fora da graça, que ela está fora da bênção. Deixa eu te contar quem pensa assim: o invejoso. O invejoso, preguiçoso, desocupado, miserável, tem sempre tempo para poder cuidar da vida alheia, porque ele não cuida da própria. Então ele quer julgar as pessoas. Qualquer coisa que a pessoa tenha além do necessário do momento presente, ele está lá para dar pitaco numa vida que não é a dele. Mas a vida simples não é você ter só para o agora. A vida simples inclui você também provisionar o seu futuro. Porque hoje você tem forças para trabalhar, amanhã você não tem, amigo. Aí você vai ficar pendurado o tempo inteiro no pescoço das pessoas. Entende? Eu estou indo aqui, mas aí meus filhos vão me amparar, meus filhos vão me sustentar. Claro, os filhos precisam ajudar, sim. Mas essa é a sua ideia? Não cuidar agora para poder ficar depois dependente das pessoas. Ontem eu estava estudando para essa palavra, eu peguei uma passagem em Provérbios 30, depois você procura lá. Diz que todo sanguessuga tem 2 filhos, que se chama Dada. Dada. Qual o nome dele? Está na Bíblia. Você pega lá o Provérbios 30. Eu marquei aqui do versículos do 5 ao 9, mas está abaixo do versículo 9. Você procura lá que vai estar. Eu não lembro se eu estudei na tradução da CNBB ou da Ave Maria, tá, Paulo? Mas você procura aí que está lá. A sanguessuga tem 2 filhas. Dada.
né? Só sabe montar nas costas das outras pessoas. Não, você não vai cuidar da sua vida, você não vai trabalhar porque o seu pai, sua mãe trabalhou e você está esperando eles morrerem para você ficar com o que é deles. Oh, meu filho, que coisa triste. Você precisa cuidar também desse dia de amanhã. Não é você pôr a sua confiança do dia de amanhã nas coisas que você faz, mas é você ser como as virgens previdentes, de abastecer as suas lamparinas, porque amanhã você não sabe como vai ser. Aí a pessoa tem dificuldades, não é? E se justifica que ela não queria se apoiar no dinheiro, mas aí fica ressentida com os outros que não têm obrigação de ajudá-la e acham que não deve fazer, inclusive porque viram que ela não quis se mover. Então, primeiro, o que é uma vida simples? Você cuidar do seu sustento hoje, você se preparar para o dia de amanhã, e além disso, precisa ter mais. Vida simples, mas sim, mais do que para hoje e para o dia de amanhã, sim, mas para quê? Para você ter um pouquinho mais com o que ajudar as pessoas. Entendeu? Isso é uma vida simples. Só que tem um povo dentro de igreja que pensa assim: se tiver alguma coisinha a mais, se tiver uma reservazinha a mais, não está confiando em Deus, não está confiando na providência. Jesus, quando contou a parábola dos talentos, disse: cadê os talentos? O último disse: eu enterrei, está aqui de volta. Ele falou: por que você não põe no banco? Por que você não investiu? Porque se você tivesse investido, pelo menos a gente teria aqui os juros daquilo que lhe foi confiado. E diz que retirou, né, daquela pessoa o talento que tinha sido confiado a ela e deu para aquele que tinha mais, que sabia fazer render, não é? Então, há uma sabedoria bíblica. Achou aí o versículo? Achei. Quer dizer, o nosso diretor que achou aqui. Na tradução da CNBB, a sanguessuga tem 2 filhas. Dá mais, dá mais. Ainda dá mais ainda. Dá mais. Todo sanguessuga é assim, gente. Entende? Nunca é o suficiente. E mal agradecido. Não importa o quanto você ajude, nunca é o suficiente, não basta, né? E a gente fala como se fosse o outro, mas se a gente não se cuidar, o sanguessuga pode ser a gente, sempre exigindo mais, né? A palavra de Deus nos diz que quando nós nascemos, Deus provê um sustento que nos acompanha. Jesus diz a respeito desse sustento, quando ele fala: cada dia basta o seu cuidado. Por que você fica se preocupando com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir? Deus sabe que precisais de tudo isso. Ué, Márcio, mas se Deus falou, só que tem uma regra. Deus sabe, mas esse mesmo Deus disse: comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Deus sabe, mas se você não fizer a sua parte, amigo, você vai passar necessidade. Então tem alguns que gostam de ver na palavra de Deus o dinheiro como algo maldito. Tem dinheiro maldito, sim. O dinheiro que é conquistado à custa do sofrimento alheio, à custa de injustiça, explorando as pessoas. Eu não entendo uma pessoa que é cristã, católica ou evangélica, explorar seus funcionários, não pagar o que a pessoa merece receber, me enganar, mentir, atrasar o salário da pessoa quando pode pagar, tá? Porque às vezes a pessoa atrasou porque não tem dinheiro, aí não tem o que fazer. Mas às vezes pode, não dá, porque ela quer lucrar mais, porque está investido, porque vai dar mais dinheiro. Mas e o outro? Irmão, esse dinheiro é dinheiro maldito. O dinheiro que você alcança por meio de um roubo, por meio de uma mentira, fazendo uma injustiça, fazendo um negócio em que a outra pessoa é profundamente prejudicada. Deixa eu te contar um segredo: esse dinheiro não fica com quem é injusto. Não fica. Ele vai perder esse dinheiro. O dinheiro não fica com ele. Ele pode tirar dos outros, mas com ele também não fica. Vai perder em doença, vai perder em acidente. O dinheiro não fica. E tem um dinheiro bendito, que é o dinheiro do seu trabalho, conquistado com o suor do seu rosto, e que que você usa ainda para fazer o bem. Você já não tem, e o pouco que tem você usa para fazer o bem. Sabe o que acontece? Isso se multiplica. O óleo não diminui na ânfora, e a farinha
não diminui na vasilha. Você dá e ainda tem, né? Em vez de ser o dá mais que pede, não, você é o que oferece, dá mais. Então São Paulo, ele é bem direto nisso. Ele diz: quem não trabalha, não coma. Você está falando aí que a providência sustenta todo mundo? São Paulo, hein? Você está falando que Jesus vai voltar e que não vale a pena trabalhar? Então tá bom, é um direito seu. Mas se você não trabalha, então não come, faz jejum, não é? E São Paulo mesmo, ele diz, para aqueles que acham que a pessoa deve ter a conta mínima, ele diz assim: você pare de roubar, está lá em Efésios 4. Pare de roubar e trabalhe para se sustentar com o trabalho das suas mãos. E trabalhe para ter alguma coisa a mais com que ajudar as pessoas. Jesus fala em administrar, Jesus fala em investir. Então aqui uns conselhos práticos, né? Para a gente ir concluindo aqui. Seja simples. Esse é o segredo para você sair da pobreza. Seja simples. Mas não é só o segredo para você sair da pobreza, é o segredo para você mudar a sua vida para algo muito melhor. Querer mostrar o que tem, né, que você tem, você querer mostrar que você tem o que você não tem, é o segredo para o fracasso. Vai manter você endividado. Às vezes você olha para a pessoa, nossa, bem vestida, um carro que ela não está dando conta de pagar. Está vendendo até a cueca para poder pagar a prestação do carro, que daqui a pouco vai ser recolhido porque ela não tem dinheiro para pagar. Mas quando desce, você acha que é a pessoa mais rica desse mundo. Que vida é essa, gente? Fugindo das pessoas, ameaçado por agiota. Não, vida simples. Então, para você sair de uma situação econômica miserável, primeira coisa, simplifique a sua vida. Querer fazer média com os outros é o melhor jeito de você jogar dinheiro fora. Se você não pode, não pode. Márcio, vem aqui nos visitar. Olha, eu gostaria muito, mas eu não posso. Por que você não pode? Tem gente que tem vergonha de dizer: eu não tenho vergonha não. Eu digo: não tenho dinheiro. Ah, por que você não vem aqui? Porque a gente precisa resolver algumas questões, tomar umas decisões. Eu não tenho dinheiro para gastar com essa viagem longa, avião, não tenho. Ah, vamos comer em tal lugar. A pessoa está me chamando para comer em tal lugar. Eu suponho que uma vez que eu estou sendo convidado, eu devo arcar com a minha parte. Eu olho lá o restaurante, eu já falo para a pessoa: olha, eu não tenho condições de pagar uma comida nesse lugar não. A pessoa: não, eu estou te convidando, eu vou pagar. Então aí tudo ótimo, né? Mas eu tenho que ter, gente, consciência do passo que eu posso dar. Segunda coisa, para você mudar essa situação, pare de parcelar suas compras. Pare de colocar as coisas no cartão como se o dia de pagar essa dívida nunca vai chegar, porque a conta sempre chega em tudo na vida. Não é só no cartão de crédito não, sabe? O que a gente semeia, o que a gente vai colher, o que a gente faz com as pessoas volta para nós. Gente, por isso que a gente não precisa se vingar de ninguém, desejar o mal para ninguém. A gente tem que rezar pelos nossos inimigos, para eles darem conta de passar pelo que espera por eles. Porque a conta sempre chega. Sabe? A gente rezar pelos nossos inimigos, para que eles não sejam inimigos, mas que naquela altura em que eles estiverem, sabe, com as pernas quebradas, pelas escolhas que eles fizeram, eles não desesperem, mas se voltem para Deus e encontrem a salvação, né? Uma outra coisa, se você não tem pelo menos uns 5 mil reais guardados para uma emergência médica, o carro seu quebrou, um filho está precisando de ajuda, não é? Você ficou desempregado. Se você não tiver pelo menos 5 mil reais guardados para uma emergência, não fica comprando porcaria. Não fica comprando tênis caro, não fica comprando sapato novo. Mas eu tenho uma paixão, não posso ver uma bolsa. Então, enquanto você não pode ver uma bolsa, sua bolsa está vazia. Não é? Então não gastar com essas coisas que só vão esvaziando você. Mais uma coisa,
Estabeleça suas metas. O que você quer fazer? Porque quando você não tem um destino, qualquer lugar é lugar. Entende? Você não chega a lugar nenhum se você não sabe para onde você vai. E se você não tem o que fazer com o seu dinheiro, ele vai sempre se perder. Você vai desaparecer e você não vai saber com o que. Então você precisa ter metas financeiras, não é? E não gastar com outras coisas até que você consiga alcançá-las. Valorize, sabe, o que você ganha. Porque não veio de graça. Você conseguiu isso com tanto esforço. Então, o que é você valorizar o que você ganha? Aprenda a guardar um pouquinho todos os meses. Aprenda a investir o seu dinheiro. Justamente para poder ajudar aqui no dia de hoje, né? Eu fui fazer umas contas que eu normalmente não faço. E sabe o que eu descobri? Que se uma pessoa ela guardasse, quem tem a minha idade sabe que chega rápido, tá? Entre os 52, que se a pessoa ela guardasse R$150 todos os meses, 150. Eu sei que para alguns isso faz falta, mas dá para guardar, tá? Mas eu sou muito pobre, mas dá para guardar sim. Se você guardar R$150 por mês, todos os meses, em 35 anos você tem mais de R$1 milhão. Você sabia disso? Então, olha, a paciência, o dinheirinho separado. Nesse aqui eu não vou mexer, eu vou guardar, eu vou esquecer que eu tenho esse dinheiro. Olha, para quem tem mais de 50 anos, se você tivesse começado em R$150 há 35 anos atrás, hoje você ia estar dizendo assim: nó, já passou. Gente, e olha aqui a diferença. E sabe o que é melhor? Faz as contas aí, pede para qualquer pessoa que entenda um pouquinho de dinheiro para dizer quanto é que R$1 milhão renderia hoje para você. Com certeza é mais do que o salário que a maioria recebe por mês. Então você vai permanecer em dificuldades financeiras por muito tempo se você não mudar esse quadro e se você que tem dívida não arrumar uma renda extra. Precisa aprender a trabalhar numa outra coisa também, sabe? Tenha um ou duas fontes, eu não vou dizer trabalho, mas tenha, além do seu trabalho, mais uma ou duas fontes de renda. Márcio, me dá um exemplo. Tem muita coisa que hoje você consegue fazer pela internet. Você pode, além do seu trabalho, tirar um dia ali na semana para fazer um serviço extra, com uma habilidade que você tem, até própria do seu serviço. Ah, Márcio, mas eu não sei fazer nada. Aprende. Começa treinando em casa. Quer ver uma coisa boa para treinar em casa? Limpar. Fazer a limpeza na própria casa. Hoje eu estava vendo, fazendo umas contas aqui, em todo lugar que eu vou, a carência de mão de obra é gigantesca. Inclusive de empregadas domésticas. Uma pessoa que trabalha com faxina e se dedica bem, que tem saúde para isso, tá ganhando mais do que a maioria dos profissionais. Ganha 4 mil, 5 mil, dependendo do lugar em que ela está, entende? Então me perdoe se isso que eu estou partilhando não serve para você, mas serve para muita gente, inclusive gente que você conhece, que você pode indicar. E aqui para terminar, para a gente rezar, como é que você sai de uma dívida? Renegocie, conversa com a pessoa, veja o que ela pode fazer para você, de parcelar, de tirar os juros, de dar um desconto, mas seja sério no compromisso que você vai assumir com a pessoa, tá? Porque já não pagou, então agora que você vai falar. Depois, economize o máximo, corte os gastos desnecessários, trabalhe muito, mas sobretudo trabalhe com inteligência, que você não é burro de carga. Usa a sua cabeça, não é? E você vai ver a sua vida, não só as suas finanças, a sua vida mudar radicalmente. Então, como você viu, são coisas que irão mudar você não só por fora, mas vão mudar por dentro. E a sua vida por fora muda quando você muda por dentro, quando você muda a sua atitude. Senhor, nós queremos te louvar diante desta palavra. Sim. E te pedir, Senhor, que à luz dela nós sejamos iluminados, não só para essas questões financeiras, mas para tudo aquilo que nós precisamos fazer nesse dia de hoje.
Senhor, eu posso tudo, quando eu percebo que eu sou a ferramenta com a qual o Senhor trabalha. Meu Deus, a minha parte é colaborar nesse trabalho. E eu poderei fazer isso se eu me mantiver afiado, como um instrumento afiado nas suas mãos. Quando eu tenho, Senhor, um coração disposto a sair do comodismo, a me dedicar e a fazer todo tipo de boa obra. Quem é capaz do bem, meus irmãos, é capaz de tudo. Quem se esforça por agradar a Deus é iluminado por Ele. Todas as coisas, mesmo as coisas complicadas, elas se tornam simples, elas se tornam claras, se você se separar das outras pessoas, para se colocar diante de Deus um pouquinho, para colher dele as suas inspirações, a direção para a sua vida. Obrigado, meu Deus. Eu ponho em tuas mãos, Senhor, a minha vida. Eu confio, Senhor, que o que não está de acordo com os teus planos, todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz, quer a gente considere isso importante ou não, se não estiver de acordo com os teus planos, não dá coisa boa, Senhor. Eu quero caminhar segundo os teus planos.